E aí eu fiquei pensando, você já vem assim, né? Você prega e depois fala, bom, deixa eu já ir pensando, já já vai vir a igreja pequena, precisa bastante, né? A gente sabe que precisa da gente. E aí eu falei, deixa eu ver o que Deus quer falar e tal. E Deus começou a ministrar muito sobre família. Recentemente, há um tempo atrás, assim, meses, eu comecei a ver com muita frequência famílias que estavam se desfazendo. E aí eu fiquei pensando na gente como igreja, o que nós temos feito, como que nós temos agido, como que nós temos... qual tem sido o nosso papel, né? Porque nós sabemos que quem idealizou a família foi o Senhor. Se Ele idealizou, Ele vai fazer com que as famílias permaneçam firmes. Porém, tem a nossa parte, né? Uma família, para ela se manter em pé, ela precisa do casal, ela precisa do empenho de todas as partes envolvidas nesse projeto. Então, o que Deus se ministrou no meu coração foi sobre isso, e eu quero que a igreja possa receber com o coração aberto essa palavra. Vou orar mais uma vez para a gente poder começar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui, pelo louvor, pela tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor mova no nosso meio e visita os corações, porque nós não sabemos como entraram aqui essas pessoas, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um. Eu me coloco como um instrumento para que o Senhor possa me usar e falar aquilo que está no teu coração. Que nada que venha de mim, ó Deus, seja aproveitado, mas tudo aquilo que vem do Senhor, que caia em terrenos férteis e que dê bons frutos. Que nós possamos sair daqui nessa noite confrontados, mas também esperançosos, e sabendo que o Senhor é aquele que pode fazer com que tudo aquilo que hoje é ruína, tudo aquilo que hoje é desgraça, se torne graça abundante nas suas mãos. Então nós te pedimos, vem neste lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu fui pesquisar e já faz um tempo que me intriga muito a história de Davi. O tema dessa palavra é: será que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nesse versículo, está em Josué 24, 14 e 15. Josué, ele vai morrer. Ele já sabe que ele está no fim da vida dele. E ele vai morrer, ele já sabe que já está cumprindo a missão, que já está acabando. E ele chama o povo de Israel e ele começa a falar com o povo, dando instruções, reafirmando aquele povo, falando para aquele povo: ó, eu vou embora. Eu já estou nos meus dias, já vou me recolher, o Senhor já vai me recolher, vou com os meus antepassados, meu povo, vou voltar e vocês vão ter que caminhar sozinhos. E ele fala esse pedaço: olha, vocês têm opções, ou vocês vão servir o Deus lá do passado que vocês serviram antes de vocês passar para cá, para a Terra Prometida, para a Terra Prometida pelo caminho do deserto, ou vocês vão servir os deuses que vocês conheceram aqui no deserto. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele faz esse voto, ele afirma isso perante todo o povo de Israel, e o povo de Israel firma com ele, fala com ele assim: nós também não vamos nos corromper, nós também vamos servir a esse Deus, porque não há outro Deus. E ele lembra o povo: olha, esse Deus é aquele Deus que nos tirou com mão forte do Egito, este Deus é aquele Deus que fez maravilha, que nos deu água, que cuidou de nós nesse período. E ele afirma tudo isso. Porém, quando ele morre, ele já morre isso em Josué 24, ele morre em Juízes, no capítulo 2. Fala assim, ó, esse eu vou abrir para ler. Juízes 2, versículo 10 e 12. Fala assim, ó:
toda aquela geração que morreu e foi reunida, toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito em Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins. Ele faz uma promessa, Josué, ele falou que eles iriam servir ao Senhor. Porém, aquela geração que veio depois dele não serviu ao Senhor. O que eu aprendi com isso? Eu fiquei pensando, estudando. Falei, gente, é muito mais fácil a gente falar que vai fazer uma coisa, né? Então a gente fala que nós vamos ter uma família que vai ser firmada na rocha, e quando acontece alguma coisa, a gente vai culpar alguém, nós vamos culpar o mundo espiritual, nós vamos culpar o demônio que está entrando na nossa casa, mas nós temos uma dificuldade de olhar para nós e falar assim, ó, aonde é que eu tenho errado? Porque a tendência é o quê? A Bíblia fala assim em Salmos, uma geração vai contar para outra geração os grandes feitos do Senhor. Então, o correto é que os meus filhos sejam melhores do que eu, né? Por quê? Porque eu vou ensinar, eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada pela palavra, eu sou apaixonada por Cristo. Então, eu mostro isso para os meus filhos, fazendo, andando, caminhando o tempo todo, falando da palavra de Deus. E vou entusiasmando esse filho e ele vai além daquilo que eu fui. Esse seria a ordem natural. Essa geração, depois de Josué, deveria vir uma geração, assim teve Moisés, depois veio Josué conseguiu o que Moisés não tinha conseguido, e a tendência era essa, não é? Tipo, eles vão prosseguir e conquistar mais coisas do que nós. Mas eles falharam. Por quê? Porque aquela geração, ela nem conhecia o Senhor. Ela não sabia das coisas que o Senhor tinha feito. Isso não era falado, isso não era... É como aqueles cristãos que, tipo, eu sou crente, meu filho é crente, nós somos uma família de crente, está todo mundo crente, não precisa fazer mais nada. E o que acontece? Hoje em dia, eu quero chamar a responsabilidade para o que é nosso. Tem uma outra pessoa na Bíblia. Eu vou contar a história, porque é uma história um pouco longa, então eu vou contar e depois eu vou ler só o versículo que eu vou falar. Eu vou falar de Davi. Davi, ele teve muitos filhos. Davi, ele foi um homem que, se a gente perguntar para qualquer pessoa, a grande maioria vai falar assim, ó, Davi foi um grande guerreiro, foi um rei guerreiro, foi um rei vencedor de batalhas. Mas Davi, ele foi um péssimo pai. A família de Davi não era uma família que foi um referencial. A família de Davi, os filhos de Davi, não foram referência para a geração dele. Eu vou contar de 3 filhos de Davi. Davi tem um filho mais velho. O filho mais velho de Davi chama Aminon. Aminon tem uma paixão avassaladora pela irmã dele, que é Tamar. É uma meia-irmã. Filha só por parte de pai de outra mãe. E ele encanta com ela, ela era virgem, ele se apaixona por ela. E ele deseja ela, ele quer ela para ele. E ele até começa, a Bíblia fala que ele até emagrece, porque ele sofre por ela, porque ele não vê possibilidades de ter ela. Porque ela era uma menina virgem e não ia querer ele, pelo jeito ele era bem mais velho que ela. E ele tem um primo que chama Jonadab, e amigo dele, e ele conta para o amigo, que o amigo fala, você está doente? Ele, eu estou doente, eu estou mal, eu estou até emagrecendo demais, eu estou apaixonado pela minha irmã, e eu quero ela. E ele bola um plano, porque muitas vezes vem esses amigos na vida dos nossos filhos, que a gente não percebe, que a gente não sabe, que a gente não observa, que a gente acha que é gente boa. E deu um conselho para ele, ó, faz o seguinte, finge que você tá doente mesmo,
chama seu pai vem te visitar, seu pai vai se comover com você, com a sua doença, e você fala que você só vai conseguir comer se for da mão de Tamar, que a Tamar faça alguma coisa para você, que você coma, e que você vai ficar bem. E ele faz isso, o pai não questiona, o pai simplesmente fala para Tamar, que está quietinha lá na casa, lá no palácio, fala, vai lá servir seu irmão quer. E ela chega, e quando ela chega, ele pede para os servos dele sair, e ela entra no quarto dele, e ele violenta ela. E depois que ele violenta ela, ele joga ela fora. E aí, esse versículo que eu quero ler está em 2 Samuel 13. Só que depois vocês leem em casa toda essa história para vocês poderem entender todo o contexto que tem por trás desse fracasso da família de Davi. 2 Samuel 13, do 17 ao 21. Porém, ele não a quis ouvir. Depois que ele estuprou ela, depois que ele violentou ela, que ele pede para retirar ela de perto dele, aí ele fala assim, ó. Aí ele não quis ouvi-la. Aí ele fala assim, ó. Aí ele chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha essa mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora, trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhes disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem bem nem mal, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, a sua irmã. Absalão era irmão dela por parte de pai e por parte de mãe. E ele, depois de 2 anos, Absalão, ele pega e ele vinga a tudo isso que tinha acontecido. E ele arma uma emboscada, chama esse irmão e ele mata esse irmão. Dessa história, uma coisa que me chamou muita atenção foi a atitude do pai. O pai, ele só ficou furioso, ele não fez nada. O pai não repreendeu, o pai ele tinha poder para punir o filho que fez isso com a filha. Ele viu toda a história acontecendo, ele viu que a menina estava inocente, mas ele se calou, ele ficou, ele foi omisso, ele omitiu aquilo que ele tinha que ter feito. Ele deveria ter agido com força com aquele filho. Não, você fez, você errou, você precisa pagar por isso. E a falta de posicionamento desse pai acabou gerando no coração de Absalão um ódio que ele nutriu por quase 11 anos. Porque ele foi tentando, fazendo coisas, depois ele prejudicava o pai, depois até que ele morreu, até que mataram ele. Mas ele fez justiça pela irmã, porque ele não aceitava aquilo que o pai tinha feito. A negligência do pai, a falta de posicionamento de um pai. Ele queria que o pai tivesse... É uma vergonha, pensa, sua irmã. E aí eu comecei a olhar essa história, eu falei, quantas vezes nós agimos com essa mesma negligência dentro do nosso lar? Nós sabemos que está errado, nós sabemos que as coisas não estão corretas, a gente sabe que precisa de uma conversa difícil, a gente sabe que precisa de um posicionamento, a gente sabe que precisa de quem é casado aqui há muito tempo, sabe que casamento, ele não é 1000 maravilhas. Quando alguns casais vão conversar com a gente fala, isso aqui, que é difícil hoje, vai ser difícil amanhã também, e vai piorar. Porque tem coisas que não vão mudar, tem coisas que nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que falar assim, Fernando é desse jeito, vai ser desse jeito, não tem coisa que você, até hoje, desde quando você namorava, você fala assim, não muda, é assim.
E a gente, às vezes, vai tentando pôr panos quentes em cima de algumas situações. Ah, não, depois muda. Falei isso quando a gente estava de uma outra palavra, mas não muda. E essa é a ilusão que nós vamos carregando para dentro do nosso casamento. Porque aí a gente tem uma ilusão de que tudo vai ser sempre bem. E essa geração é uma geração que não quer passar por situações ruins. Tudo que é ruim a gente joga fora. É um trabalho ruim, a gente muda. É uma situação ruim com o nosso filho, a gente dá um gelo neles. Quantas vezes a gente age assim com os nossos filhos? A gente não resolve nada. Mas a gente vai deixando eles numa geladeira, ou a gente vai punindo eles com o nosso poder, e a gente não conversa, não troca ideia com nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos numa posição. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando assim, ó, cala a boca, aqui em casa é desse jeito. Gabriel pensa, eu preciso dar para ele o poder, porque é dentro da minha casa que ele vai aprender a argumentar coisas. É dentro do nosso lar que ele vai aprender a ser uma pessoa que lá fora ele tem um poder de argumentação, de falar, ter esse direito de poder se expressar. A gente não pode tratar os nossos filhos como, olha, eu mando e você fica quieto. É lógico que tem hora que tem necessidade, que a gente precisa se posicionar, porque vai passando do limite. Mas quantas vezes a gente fala assim, ó, vou sentar, deixa eu entender por que essa cabeça desse menino está agindo dessa maneira. Mas nós vamos usando o meu poder que eu tenho de pai e mãe, e é do meu jeito e pronto, acabou. Nós estamos gerando pessoas, nós estamos colocando pessoas nessa terra, a gente precisa que elas tenham isso. Bom, aonde que elas vão aprender? É dentro do nosso lar. Essa casa, Davi não conhecia nenhum desses filhos. Nenhum, ele não conhecia a fragilidade de Tamar, ele não conhecia o poder de maldade que tinha na vida do outro filho, porque se ele fosse um pouco mais atento, ele era astuto, ele era um homem que ganhava guerra, ele era um homem que articulava coisas, ele era um homem que quando ele ia para as batalhas, ele tinha estratégias, ele sabia onde que ia, o que acontecia, como que ia ser, aonde que o inimigo ia estar, ele tinha tudo isso, não era um homem bobo, mas era para aquilo que era o foco dele, ele se empenhava. E hoje a gente faz do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos muito ocupados. Então hoje a gente trabalha demais, a gente está muito envolvido com o nosso trabalho. Então não dá tempo de eu ficar perdendo tempo conversando com meu filho. Não dá tempo de eu ter uma conversa difícil com meu marido. Então o que eu vou fazendo? Eu vou deixando a situação. Quando vê, acabou, o marido foi embora, acabou. A mulher foi embora, já acabou, já não dá mais. Chega uma hora que o outro fala assim, ó, nós já estamos separados dentro do mesmo lar. Nós já vivemos como um casal que já não se conhece. Porque nós vamos deixando, a gente vai lavando a mão, assim como Pilatos fez diante do julgamento ali de Jesus. Ó, eu lavo a minha mão, eu não tenho nada a ver com isso. Porém, nós vamos ser responsáveis por isso. O Senhor vai olhar para nós, vai falar, Jair, cadê a sua casa? Davi, todas as batalhas e tudo que ele ganhou, se ele tivesse troféus, se ele tivesse medalhas, se ele tivesse tudo isso, virou esterco quando ele chega lá diante de Deus. Deus não quer saber disso. Mas a família dele, eu tenho certeza que ele prestou conta. É lógico que tem situações, os nossos filhos, eles não são um robô que vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Eles têm o poder, eles têm o direito de decidir aonde vão, o que vão fazer. Mas o que cabe a nós, é isso que eu acho que a gente tem que ter essa consciência. O que cabe a mim como mulher, eu estou fazendo meu papel de auxiliadora? Tem conversas que são muito difíceis. Eu até repostei esses dias uma mulher explicando, ela falou, só tem conversa que ela é difícil mesmo. Você já começa assim, ó, essa conversa vai ser uma conversa difícil. Tem conversas que eu preciso ter com o Dinei até hoje, que às vezes não vou resolver na primeira vez. Vai brigar, vai ficar nervoso, vai não sei o quê e tal. E antes, o que eu fazia? Não vou falar. Não vou falar porque já vai ficar brava, não vai resolver nada, não vai fazer nada e não sei o quê. E um dia Deus me falou, mas você não está cumprindo o teu papel. O seu é auxiliar, é falar. Muitas vezes ele não está vendo isso. É de você que eu vou cobrar isso. Você está nessa relação para isso. Agora, aí eu vou ver com ele se ele tá
o que ele está fazendo com o auxílio que a gente está dando. Porque muitas vezes a gente tem aquela coisa, não resolve. E não estou falando isso para que as coisas aconteçam do nosso jeito. Eu estou falando isso quando a gente está ali diante de Deus e Deus fala, olha, precisa ser confrontado, isso não está certo. E isso, o marido, quando ele tem que falar para a gente, quando ele tem que vir, porque a Bíblia chama ele de cabeça, de sacerdote. Só que tem pessoas que são indomáveis. Tem mulher que não aceita, que ela não quer, que ela não vai aceitar nunca. Principalmente nessa geração, onde fala-se que de feministas, né? E de direitos iguais, e de mulheres. E nunca se viu mulher tão sobrecarregadas como tem agora. Porque elas acabam querendo fazer tudo e o que precisa fazer mesmo, muitas vezes a gente deixa a desejar. E o fracasso da família de Davi, Deus chama ele, eu falei assim, nossa, mas Deus chama ele de o homem segundo o coração de Deus, né? É assim que ele se refere. E aí eu fui ver e falou assim, sabe por que ele era assim? Porque quando confrontado, ele se quebrava. Era um homem que tinha essa facilidade de pedir perdão, de se quebrantar diante de Deus. E eu acho muito bonito que Deus deixa também na Bíblia todos os erros desses homens. Eu acho que é como assim, tá vendo? Eles já caminharam aqui, eles erraram assim. Vocês podem não errar dessa maneira, mas a gente ainda continua errando do mesmo jeito, negligenciando os nossos papéis, né? Muitas vezes é muito mais fácil você pegar um celular, um tablet e dar para o seu filho e jogar ele dentro de um quarto e ele está ali distraído, mesmo que nós sabemos que isso faz muito mal, que isso não é saudável. E a gente faz consciente, sabendo que não está certo. Mas é o que eu tenho para hoje, é o que eu posso oferecer. Eu estou muito sobrecarregada, Senhor. Eu estou com muita coisa para fazer. E se a gente for parar, teve uma amiga minha uma vez, que ela estava muito sobrecarregada, eu falei para ela assim, por que você trabalha tanto? Ela tinha casa própria, o marido ganhava muito bem. Porque eu preciso dar coisas, eu não tive, eu preciso dar. O filho tinha tipo uns 10 tênis, hoje seria tipo tênis da Vans, tênis de mais de 500 pontos. E olha, 2 tênis resolveria o problema dele. Você trabalha muito para dar coisas e ele não está te tendo e você vai perder seu filho se você continuar desse jeito. Porque você não está precisando trabalhar dessa maneira. Mas é a fuga que nós temos. Eu vou trabalhar muitas vezes, porque eu trabalhando eu tenho uma desculpa para falar que eu não estou exercendo o meu trabalho difícil. Nós sabemos o quanto é difícil educar filhos. O quanto é difícil você sentar, conversar, falar a mesma coisa. 15, 20, 18 anos. E muitas vezes não vai mudar. Mas o nosso papel é falar. E aí eu fui pensando, meu Deus, mas o que é que nós temos feito? Porque a nossa geração está pior. Só que essa geração, ela foi gerada, é nós que estamos fazendo essa geração pior. Somos nós que temos feito filhos sem compromisso, filhos egoístas, que não pensam nos seus, quem dirá nos de fora. A gente vai deixando, porque o que acontece? Problemas mal resolvidos é como mágoa. Hoje um pouquinho, amanhã. É como, vocês já imaginaram colocar dentro de casa um elefante grandão, adulto? Ele não vai passar na porta, né? Mas a gente pega ele pequenininho e a gente vai alimentando. É como se fosse esses conflitos necessários que a gente vai fugindo. O que a gente faz? Eu não quero falar com o Adriano hoje não. Hoje eu não estou boa, ele também não está. Chega uma hora, tem uma música que é de uma cantora famosa, ela não é uma música cristã, que ela fala assim, mais ou menos assim, você virou saudade aqui dentro de casa. Um está no quarto, o outro está no outro cômodo. E aí ela usa um termo, ela fala assim, não adianta você jogar fogo, você tacar fogo numa fogueira que não pega, colocar lenha
numa fogueira. Gabriel, estou dormindo. Não adianta colocar fogo, lenha numa fogueira que não pega mais. Ela está falando de um relacionamento que já não existe. Mas socialmente está bem. Socialmente está bem, porque a gente posta foto tão bonita, a gente posta declarações de amor, mas não está bem. E um relacionamento que ele não está bem, ele não vai ser bom para a sociedade, ele não vai ser bom para a igreja e ele não vai ser bom para a sociedade. Ou nós paramos de maquiar os nossos relacionamentos, sentamos, temos conversas difíceis, conversas que você tem que falar, filho, hoje vocês vão ter que sair de casa, hoje seu pai precisa conversar. Nós precisamos pôr os pingos nos is, nós precisamos confrontar um ao outro. Nós precisamos, porque a gente prega tanto para as outras pessoas olha, você precisa mudar, você não pode ser assim, você não sei o quê, mas quando é com o nosso problema, quando é na nossa casa, a gente camufla. Adianta eu pintar uma parede que ela está toda mofada, eu pegar a melhor tinta e passar nessa parede? Vai resolver? Não vai, porque o mofo está ali, o problema está ali, a infiltração está ali. Vai voltar, a gente vai maquiando, a gente vai pintando, a gente vai tentando resolver, mas vai voltar. E o que a gente vai fazendo? Nós vamos deixando esse relacionamento de lado até alguém desistir. E somos assistidos por filhos que pensam assim, eu já sei tudo que eu não quero. Este relacionamento, eu não quero ter um relacionamento desse jeito. Eu não quero viver essa vida fingida, eu não quero viver essa vida maquiada, eu não quero viver desse jeito. A Bíblia diz assim, que o casal, que eles não se privem de ter relações, a não ser que for com o sentimento dos dois. E o que a gente mais vê hoje é quartos separados, sem estratégias, porque às vezes tem quarto separado, mas tem suas estratégias, né, para poder se ver. Mas a gente vai deixando de lado. A gente vai deixando de ter intimidade com o casal. A gente vai deixando de ser casal. Tem muitos casais que são só amigos. E Deus não nos chamou para ser amigo. Ele vai cobrar de nós. O que você fez com o seu casamento? Nós somos uma equipe. Quando o artilheiro, eu entendo pouquíssimo de futebol, mas o artilheiro é o que faz muito gol, não é? Adriano também não entende. É o que faz muito gol. Aí, para ele fazer um gol, ele não pega a bola lá e sai cortando tudo. Vem vindo alguém tocando ali para ele que não vai ficar tão famoso igual o Neymar, igual o Pelé, que fez muito gol, né? O mérito vai ser ali do que fez o gol. Mas tem uma equipe, né? E a gente precisa ser essa equipe. A gente precisa acertar esse gol como equipe. Sabe? Os filhos, muitas vezes a gente esconde dos nossos filhos problemas reais que nós temos. Não é legal. Porque quando eles descobrem, eles se assustam. É lógico que nós não vamos jogar na cara dele tudo aquilo que às vezes coisas que eles ainda não têm maturidade, mas eles precisam entender. Eles estão passando por um problema. O que eu tenho feito? O que eu posso ajudar? Como que eu posso? Mesmo pequeno, eles precisam entender. Nós vamos mentindo para os nossos filhos. E quando a bomba estoura, eles se assustam. É um escândalo, porque o pai e a mãe sempre fingiu que estava tudo bem. E nós temos que parar de fingir. É uma geração que maqueia tudo por conta de reputação. É uma geração que usa filtros. E a gente tem usado muitos filtros dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Um dia eu estava conversando com a Laura, eu falei, olha, os casais que mais postam fotos de tudo bem, fotos com altas declarações e tal, eles estão querendo mostrar para a sociedade. Sabe aquele casal que toda hora que você olha, você fala assim, ó, eles ali de novo. Ó, de novo, e de novo, e de novo. E quase não é uma exceção, não. Essa regra, ela é bem clara. Depois que um dia nós estávamos trabalhando com um casal, eu falei, puxa, estão passando esses perrengues e tudo, mas olha que declaração linda que está lá naquele Facebook, gente. Por
Porque as pessoas, ela têm essa mania, eu preciso mostrar que eu estou bem. Quantas vezes vocês assustaram? Quando um casal separou, você fala, acredito? Ana Hickman e o marido. Você vê todo dia na televisão, você fala, nossa, tinha os seus perrengues, mas era um casal modelo, gente. Quantos casais desses famosos que largam, que você fala, poxa vida, aonde foi o erro? Porque estava perfeito. É essa perfeição que nós vamos passando e é mentirosa. E eu vou falar de que eu me assustei uma vez. A gente, há muito tempo atrás, tinha um casal que também era amigos, que visivelmente, assim, eles eram um casal modelo. Filho sob submissão, vida financeira tudo ok, na igreja super submissos, aquele casal ok, tal, sabe? Você falou? Perfeitinhos. E a gente sempre juntos, a gente sempre estava junto ali. Na minha casa, quem for lá em casa sabe assim, ó, você entra, tem a sala ali e tem uma porta, né? O que eu aprendi com essa história desse casal? Tem uma porta. Naquela porta, para poder entrar, você chama a pessoa. E aí você, porque lá é o quarto, o banheiro e tal, não é uma visita que vai ter acesso, você tem que chamar. E eu acho que eu conhecia desse casal, dessa família, só esse pedaço da sala. Então a gente comia junto, a gente sentava junto, a gente estava ali, sempre junto, naquele pedaço. Da porta para dentro a gente não tinha entrado na vida deles. E de repente, quando a gente começou a se aproximar, nós vimos que não era aquilo, que era uma vida financeira totalmente desestabilizada, que a carga que a mulher estava carregando era muito grande, a responsabilidade daquele lar estava nas costas dela, os filhos não estavam sob a submissão, eles estavam até muito perdidos, totalmente desviados do caminho do Senhor, mas eles iam no culto todo domingo, eles vestiam roupa de crente, eles sentavam na frente, eles oravam, eles iam nas células, eles frequentavam tudo que tinha na igreja. E nós nos aproximamos desse casal e a gente falou, olha, você vai perder seus filhos. Se vocês continuarem desse jeito, vai sobrar só o seu reinado, assim como Davi. Vai sobrar só o teu cargo. Vocês vão se perder. Olha, e começamos a apontar, olha, a tua mulher não é correto o que a tua mulher está fazendo. Isso que ela está agindo dessa maneira é ruim. Isso não é cristão, isso não é de Deus. Deus não aprova isso. E aquele conflito necessário começou a trazer problemas para aquela casa e eles acabaram associando que aquele problema era um problema que a gente estava levando para aquele lar. Por quê? Porque estava aquele elefantezinho que já tinha crescido, que estava no canto lá e eles já tinham se acostumado, já fazia parte daquela casa. Assim como os acumuladores, vocês já viram aqueles programas de acumuladores, que as pessoas elas acumulam coisas e quando você pensa em retirar aquelas coisas, elas estão tão apegadas emocionalmente com aquilo, que mesmo que é uma tampinha de garrafa, aquilo causa muita dor. E essa família, ela é como se ela se agarrasse tanto a esse estereótipo de uma família perfeita, cristã, que da porta da sala para lá estava lindo, limpo e maravilhoso, mas da porta para dentro tinha muito lixo, muito acúmulo, muita coisa que precisava ser jogada fora. Eles não quiseram, eles fizeram assim como aquele povo que desiste no meio da faxina e fala, eu não quero mais, não mexa no que é meu. E eles continuaram vivendo com esses pecados, com esses apegos, com essa coisa que a família, que a gente vai trazendo na família, que a gente sabe que é errado. A gente sabe que a mulher da gente está agindo de uma maneira que precisava ser confrontada, mas não vou confrontar não vou mexer. Tem um casal muito próximo meu, da minha família, e eu ouço sempre o marido, eu ouço sempre a mulher separado. E esse dia eu falei pro Dinei, sabe, eu tenho vontade de falar para eles assim, ó, separa. Você é infeliz, ela é infeliz, separa. Eu Dinei, não, você não pode falar isso e tal. Eu falei assim, mas é angustiante ver eles perdendo a vida, eles não são cristãos.
vendo eles perdendo a vida, cada um planejando a vida de um jeito, e por coisas que você fala assim, uma conversa resolveria, porque ele saberia como que ela, ele ia saber o que ela pensa dele, ela ia saber como que ele pensa dela, mas eles não conseguem sentar para ter uma conversa. E eles estão envelhecendo, eles vão morrer, e se eles não, Deus não resgatar essa família, eles vão morrer separados dentro de casa, porque eles já estão separados, eles já vivem separados. E qual que é a nossa responsabilidade com isso? Aqui, como igreja, nós precisamos ser transparentes. Não estou falando para vocês se abrir, olha, eu preciso ir lá na Fabiana e no James, e preciso abrir minha vida, e preciso... Não, mas se for necessário, vá. Mas vocês precisam olhar no olho um do outro e falar assim, ó, eu não estou feliz nessa relação. Eu estou sufocada, eu estou sobrecarregada. Eu não estou legal. O jeito com que você me trata me faz mal. Sabe, aquela coisa, porque tem gente que não conversa. Tem gente que, você já viu que às vezes quando o marido morre ou a mulher morre, parece que deu uma carta de alforria pro outro. Você fala assim, poxa, tá livre. Era um escravo do casamento, tá livre. A pessoa tá livre, a pessoa ela tá feliz, ela tá alegre, nem consegue mudar o semblante, porque ela estava presa naquilo. Porque a religião também faz isso com a gente, casou, acabou. Casou, acabou, agora é pro resto da vida, e eu vou arrastar isso aqui. Não, a Bíblia fala, Deus fala assim, que nós vamos ter uma vida abundante, com problemas, com dificuldades. Gente, tem pessoas que é tão ciumenta, que ela é tão possessiva, que o outro não respira. O outro não pode sair sozinho, o outro não pode ter sabe aquela coisa de um telefone, que você tem que ter... ficar vasculhando, ficar mexendo, ficar vendo aonde que é, com quem que é que o Fernando conversou durante o dia. O Fernando dormiu, deixa eu ver com quem que o Fernando conversou, o que ele está fazendo? Sabe aquela prisão? Já vi gente que clona o marido, que a insegurança é tanta que ela clona para ver aonde ele está, o que ele está fazendo. Nós precisamos ter parceiros que a gente confie. É uma equipe, precisa de ter essa coisa de confiança. Porque se você está com alguém que você não confia, seu casamento já está 50% fadado ao fracasso. Socialmente, vai postar foto bonitinha, nós vamos postar família perfeita, uma legenda bonita da hora, a gente consegue no Google, tal, e vai lá e vai colocar. Mas nós estamos sendo assistidos pelos nossos filhos. E a gente corre o risco de ter uma vida assim como Davi teve, com esse fracasso todo. É lógico que casamentos às vezes acabam, não porque a gente não tentou. Eu acompanhei uma pessoa que ela tentou até aonde ela pôde. No que dependeu dela, ela fez a parte dela. Ela sai de um relacionamento livre, sabendo assim, ó, eu fiz a minha parte, mas a outra pessoa não quis. E a outra pessoa é livre para não querer, né? A Bíblia diz isso, né? Então hoje, gente, é uma palavra para trazer assim uma reflexão, para você olhar para o seu casamento a partir de hoje e falar como que é que tá? É isso aqui que Deus tem para nós? É isso aqui que é casamento? É isso daqui que a sociedade vai comprar? Porque nós estamos aí competindo com um governo que quer destruir o que a gente chama de família. Que ele quer mostrar que é uma sociedade já falida, que ela já nasce falida. É contra esse sistema que a gente tem lutado. Só que nós temos contribuído para que isso aconteça. Porque realmente nós temos vivido lares onde ou nós somos, ensinamos só que somos tiranos, que somos, não tem poder do diálogo, nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Aqui em casa, minhas regras, do meu jeito. Mas lá fora, ele aprende que tem que falar, que você tem que se expressar, que você precisa conversar, que você precisa falar o que você está sentindo. Eu já conversei com algumas pessoas e ela falou assim, ó, como que eu vou falar isso?
aqui na minha casa, eu não posso, eu não tenho direito de resposta. Tem marido e mulher que não tem. Os filhos você ainda subjuga por um tempo. Você ainda tem esse poder, né? Davi, o pior de tudo, quando Absalão matam ele, quando ele morre, Davi chora. Mas ele desprezou Absalão durante um bom período. Ele nem falava com Absalão. Eles não tiveram um conserto, eles não tiveram, você me feriu, você matou meu filho querido, eu fiquei triste, me perdoa, pai, porque eu também achei que o que o Senhor tinha feito foi algo que o Senhor foi omisso, o Senhor só ficou furioso, o Senhor guardou a sua fúria, e o Senhor nunca honrou a minha irmã com as suas atitudes, o Senhor podia ter feito alguma coisa, o Senhor não fez. Isso tudo se resume a uma falta de diálogo, em todas as áreas. Em todas, tem mulher e marido que não sabe o que o outro gosta em outras situações, porque não conversam, não tem diálogo para falar sobre nada. Sabe? Então, essa noite é chamar mesmo assim, ó. Deus, o que tem de errado no meu casamento? Sabe? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ok, vida que segue. Mas Deus, o que é que está errado? Será que nós vamos ser conhecidos assim como Davi? Davi era um guerreiro. Davi, ele venceu muitas batalhas. Davi tinha até música para Davi. Davi era... Mas quando chegava em casa, o fracasso dele estava diante dos olhos dele. Né? E é lógico que muitas vezes nossos filhos vão tomar caminhos que não são os caminhos que nós achamos que deveriam. Mas no que depender de nós, meus filhos não falam comigo, eu vou pedir perdão para esse filho, porque a Bíblia fala assim, se o teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta e vai se consertar, a gente se conserta. Se tiver um lava-pés, sabe aqueles cultos bonitos, onde a gente inverte a ordem, que fala assim, porque o lava-pés é o maior lavando o pé do menor. Mas hoje em dia a gente quer lavar pés para honrar, né, aqueles que a gente julga maior. Se tiver um culto de lava-pés aqui, nós vamos lavar o pé de todo mundo, demonstrando humildade, eu te sirvo, eu te admiro, eu estou com você. Mas a gente não faz isso dentro do nosso lar. Faz um culto de lava-pés na sua casa. Meu filho, eu vou lavar os seus pés, eu vou te servir, eu te peço perdão. Tem pais que nunca pediram perdão, a gente nunca errou. Eu nunca errei com o Gabriel. Eu nunca errei ao ponto de ter que falar para ele assim, me perdoa, eu errei com você, eu falei alto, eu gritei, eu te expus, não é legal o que eu fiz. Mas aqui na igreja é bonito lavar os pés, aqui na igreja tira uma foto, vai pro Facebook, lá no seu quarto, às vezes você não vai lavar os pés literalmente, não é isso, mas é ter atitude, eu te sirvo, Dinei, eu te sirvo. Tem uma frase que eu li há muitos anos atrás, que fala assim, a igreja, ela tem que parar de tratar o câncer que estão nas famílias com curativo. Nós sabemos dos problemas que as famílias estão enfrentando, nós sabemos que os casais estão vivendo momentos muito difíceis, a gente sabe, a gente como igreja sabe. Cada casal que se separa, cada casal, por mais que as pessoas fingem, no fundo a gente sabe que não está bem. Mas a gente quer dar Quem tem câncer, passou por um processo de câncer, eu me lembro muito da Socorro falando para mim, quando ela ficou sabendo que ela possivelmente teria que fazer uma quimioterapia, e ela ficou desesperada pelo tratamento. O câncer, quando entra a quimioterapia ela entra para matar o que iria te matar. E o que nós temos feito hoje em dia? A gente tem câncer dentro do nosso lar. E nós não queremos passar pela quimioterapia. Nós não queremos passar pelo tratamento ruim. E o tratamento ruim muitas vezes é o quê? Não vou pregar mais. Não vou mais dirigir essa igreja por enquanto, eu preciso cuidar da minha casa. Eu vou parar com tudo, eu vou lá onde meu filho está, eu vou trazer ele de volta.
Sabe essas coisas radicais que muitas vezes a gente acha que é conquista? É falar assim, ó, o cargo que eu tenho hoje, eu vou dar uma pausa, porque eu preciso voltar para dentro da minha casa. O tratamento é muito agressivo para você matar o câncer. Se eu ficar dando dipirona e colocando curativo, ninguém vai se curar. A gente precisa passar pela quimioterapia, pela radioterapia, pelo remédio amargo e ruim. Então, nessa noite, que a gente possa se submeter a este processo doloroso, que seria a quimioterapia dentro dos nossos lares. E olhar um na cara do outro, faz reuniões, sabe aquela coisa de sentar em volta da mesa? Um dia o Jorge estava até explicando o porquê da mesa, né? E eu também vi uma palavra que o pastor ele fala assim, ó, a mesa é porque todo mundo está na mesma altura do outro, todo mundo enxerga cara a cara. A gente não senta mais na mesa. E quando senta, são refeições rápidas e com o celular na mão, sabe? Mas experimenta. Senta na mesa. Vamos comer, vamos conversar. Sem ser aquela coisa assim, como é que foi teu dia hoje? Foi tudo bem? Ah, foi tudo bem. Sabe, aquela coisinha assim. Vai sentar na mesa, vai discutir relação. Muitas vezes sentar na mesa não é confortável. Vai trazer confronto, vai trazer discussão, mas são necessárias. Gente, você acha que Deus ia idealizar um trem chamado família para dar errado? Não, ele idealizou para dar certo, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar na cara do outro e falar, você está errado, meu amor. Esses dias o Dinei estava envolvidos com os seus sentimentos e uma pessoa, né, que para mim é muito importante. E essa pessoa errou comigo, errou com a gente. Ela errou mesmo e errou. E teve uma ocasião que a gente podia... E eu falo assim, tá bom, vamos passar por cima disso aí, vamos... Ele falou, não, tem que resolver, não está resolvido. Eu vou lá só para fingir que não sei o que e tal. Aí eu até comentei com o Gabriel, né? Falei, Gabriel, olha a situação... A gente comentou e tal... Tava não. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, tudo bem, eu respeito você se sentir assim, né? Eu acho que é teu direito, mas isso não é uma pessoa cristã, uma pessoa que age com princípios cristãos, ela não faz isso. Ela não age dessa maneira. Na hora ele ficou bravo. Ele falou que eu não estava respeitando os sentimentos dele, que eu não estava... E eu falei, putz, agora preciso posso arregar. E aí passou um pouquinho, aí ele também deu uma contra-resposta ali, que eu também entendi alguns lados e tal. Mas depois ele entendeu, né? E a gente conseguiu entender um outro, respeitar ele naquele momento. Eu consegui ser respeitado naquilo que eu também acho que a gente entende. Então a gente vai agir de maneira diferente, mas a gente precisa falar. Então, assim, que nessa noite a gente saia daqui sabendo que nós vamos precisar, às vezes, sair daqui e ter uma conversa difícil. Filho poder olhar para a mãe e falar, eu não gosto quando você fala comigo de tal jeito. Eu não gosto quando eu me sinto desrespeitado quando você fala assim comigo. Eu não gosto da maneira como você usa o seu poder que você tem de autoridade como pai e mãe para me calar. Eu preciso falar. Eu preciso me expor. O casal, ver as áreas que precisam. Todos nós precisamos, né? A gente precisa tratar daquilo que Deus colocou na nossa mão e tratar com zelo, né? E tratar com carinho, sabendo que ele vai prestar. Davi vai com certeza teve que falar para Deus o que aconteceu com os filhos dele. Ele chorou tarde demais. Não vamos deixar para chorar a ida dos nossos filhos quando eles já não estiverem mais ao redor da nossa mesa, né? E chama para a mesa, chama para ter conversa, chama para rir, chama para contar piada, para jogar. Hã? A Dinei gosta. Chama para briga. Chama, é necessário. É o mal necessário. É os conflitos que a gente foge, que a gente precisa encarar. E eu espero que vocês não façam como Pilatos, sejam omissos como Davi
a vida não vire o inferno que virou a vida de Davi. E que nós também não tenhamos somente palavras para falar assim, ó, eu e a minha casa serviremos a Senhor. A palavra, o tema é, será que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Serviremos ao Senhor? A geração depois de Josué não serviu. Ele foi forte, ele foi corajoso, mas a geração dele não foi. Ele deve ter tido a sua responsabilidade nisso. Será que ele falou dos grandes feitos do Senhor apaixonadamente? Será que ele mostrou aquilo que ele viveu? Eles nem sabiam que esse Deus existia. Então, a responsabilidade dos nossos filhos pequenos, a gente precisa desde pequeno ouvi-los e saber que eles também têm voz. Amém? Vamos ficar em pé com muito sorriso no rosto. Eu vou orar para que essa palavra ela dê frutos em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pela nossa família. Nos ensina, Senhor, a cuidar com zelo e também com responsabilidade daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos ensina, Senhor, a ser pais que ouçam os nossos filhos, que dê voz para eles. Muitas vezes a gente quer que seja uma geração de pessoas que sejam pessoas que tenham intrepidez, mas nós os podamos dentro de casa. Nós não valorizamos, nós não deixamos com que eles exerçam seus poderes de, muitas vezes, de falar, de liderar dentro dos nossos lares. Nos ensina, Senhor, a ser pais que olham com empatia para os nossos filhos. Que a gente não venha se conformar, que eles estão dentro de um quarto e que está tudo bem. Tem filhos, ó Deus, que estão sofrendo de depressão, morrendo dentro dos seus quartos dia a dia, e a gente cuidando de tanta gente lá fora. A gente dá ouvido para tantas pessoas e não tem uma empatia de ouvir o cônjuge. Nós somos tão bons em aconselhar lá fora e tão ruins e apontamos tantos de dentro. Nos ensina, Senhor, a tirar tudo acúmulo, todo lixo, tudo aquilo, Senhor, que nós nos apegamos. Tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes vai nos expor. Muitas vezes aquilo, ó Deus, que vai mostrar realmente como a nossa casa é. Entre no nosso lar, passa toda a limpeza, tira tudo que não é teu. Mas que nós sejamos pessoas, ó Deus, que engrandeçam o seu nome nos nossos lares. Tira toda a máscara, tira toda a mentira, tira tudo aquilo, Senhor, que o Senhor sabe que envergonha o teu nome, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós, com o tempo, vamos guardando, ó Deus, para que as pessoas não saibam realmente como nós somos. Coloca temor no nosso coração para saber que o Senhor é aquele que não dorme, que o Senhor nos vê todos os momentos e que a nossa reputação é nada diante da tua grandeza, diante dos teus olhos. Tira de nós toda mentira, toda família falsa, Senhor, que nós queremos passar. Senhor, faça de nós famílias, ó Deus, que vamos levar o seu nome, vamos levar a tua bandeira, que nós vamos dizer, nós servimos ao Senhor, eu e a minha casa. Nós somos frágeis, nós somos limitados, e o que há de bom em nós é Cristo. Senhor, que nós possamos responsavelmente, ó Deus, engrandecer o seu nome. Tira tudo aquilo, Senhor, que não é teu dos nossos lares. Traga luz, ó Deus, a tudo aquilo que nós escondemos. E aquilo que nós não sabemos, traga luz, ó Deus, para que haja cura, em nome de Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada pela tua palavra e obrigada, Espírito Santo, por estar neste lugar. Amém. Glória a Deus. Toma-me, leva-me pra perto do teu coração, quero estar perto, até que eu não saia
que eu possa te sentir sempre tão perto e dar-te a minha vida por completo, até que eu não saiba mais viver sem ti. Te entrego tudo, confio tudo, eu rendo tudo, até que eu seja tomado por ti, meu Deus. Te entrego tudo, confio tudo, e eu rendo tudo, até que eu seja tomado por ti, meu Deus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, da essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, 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 oh. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações. Senhor, assim como o Senhor termina o Velho Testamento, falando que nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ó Deus. Senhor, continue trabalhando nas nossas casas, continua trabalhando nas nossas famílias, ó Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, começando por minha casa, eu coloco no Teu altar, ó Deus. Nos dá a humildade, papai. Gera em nós humildade para reconhecermos nossas falhas, nossos erros, ó Deus. Começando pelos pais, atingindo as mães e os filhos, ó Deus. Que o Senhor nos ensina, Pai. Nos ensina a resolver nossas pendências, nos ensina a resolver nossos problemas, ó Deus. E que nós venhamos, ó Pai, juntos lutar pelas nossas famílias, ó Pai. Nós pedimos a Tua proteção sobre cada família aqui representada, Senhor Deus. Que o Senhor nos dá discernimento para resolver essas pendências dos nossos lares, ó Deus. Nos capacita, quebranta nossos corações, ó Pai. Tira todo orgulho e toda soberba de dentro de nós, ó Pai. Que nós realmente venhamos declarar, assim como a Fabiana pregou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Deus. Que isso não seja somente uma frase bonita, uma frase de efeito, ó Pai, mas que seja a realidade no meio da Tua noiva, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Irmãos, antes de encerrar o culto, pode acender a luz. Disse Deus, haja luz. Irmãos, amanhã tem tempo de mesa na casa do pastor Jair, amém? Quinta-feira também vai ter um novo tempo de mesa. Eu vou passar maiores informações no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, tá? Sobre o local, tudo certinho. E a data do encontro foi alterada, é um pouco mais longe, para a gente se programar direitinho. Semana que vem já é o primeiro domingo do mês ou não? Não? Então não é ceia. E
É a Páscoa? Glória a Deus. É cordeiro, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, ó, coelho não, é cordeiro. Cordeirinho da Páscoa. Levante suas mãos então, vamos encerrar o culto. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por cada vida que ouviu, que participou deste culto através da live presencial. Que essa palavra, que essa mensagem continua, Pai, tocando no coração de cada pessoa que vai assistir depois. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, Deus. O Senhor vem nos guardar, ó Pai, guarda a nossa volta para casa. Senhor, guarda cada família dessa igreja, cubra com teu sangue, ó Pai. Que a igreja Casa do Pão seja conhecida como uma casa de restauração dos lares, ó Pai. Começando pelos membros, Deus. Que a tua bênção acompanhe a vida, a volta para casa de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em pelo menos 5 pessoas antes de ir embora e Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui.